Euclides, quero te ouvir sobre Palestina. Nós mostramos nesta segunda-feira, aqui no Manhã Brasil, vários vídeos do cessar-fogo, da libertação, tanto das reféns israelenses quanto dos reféns e das reféns palestinas. Vídeos muito emocionantes, foi uma choradeira ontem. Tem mais um vídeo que a gente não mostrou e que eu queria que a gente visse juntos aqui, que é o encontro de uma mãe e uma filha. Né, é a filha saída das masmorras de Israel, onde os reféns palestinos e palestinas foram mantidos em verdadeiras masmorras, torturados, uma situação muito diferente daquela que as reféns e os reféns israelenses foram mantidos. Vamos ver a cena. لا 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 مستحيل لا لا يما يما يا والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يما يا الله الحمد لله يلا مش مصدق يا ماما مدت يا ماما مدت يا ماما مدوني يا ماما مدت لا 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 يا ماما لا 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 يا ماما. Muito chocante, né? Eles estavam morrendo, eles estavam me matando. Queria te ouvir sobre esses dias ali na Palestina e o balanço da luta do povo palestino, né? Olha, Mauro, eu vou ser bem sincero contigo. No domingo, eu estava muito à flor da pele acompanhando a libertação das reféns israelenses e depois das reféns e dos reféns palestinos que estavam nas prisões de Israel, porque as imagens são de arrepiar, são muito emocionantes. E, assim, no começo do ano passado, acho que em março ou em abril, não vou lembrar o mês agora, eu escrevi um texto para a revista Ópera que chama A Lei de Execução de Palestinos e os Sequestros do Hamas. Que a ideia era fazer uma discussão tática de qual que é o papel que os sequestros que o Hamas faz cumpre dentro da tática do Hamas contra Israel. Né? Porque depois do ataque do 7 de outubro, virou lugar comum apontar os sequestros como atos de barbárie pura e simples, insano, sem razão de ser, pura vingança, fundamentalismo, terrorismo e por aí vai. E no texto eu tento argumentar, trazendo alguns exemplos, inclusive, que os sequestros que o Hamas conduz, e esses não foram os primeiros, visa única e exclusivamente a troca de prisioneiros. E isso, inclusive, é lugar comum em outros conflitos pelo mundo. Né? Até se a gente pegar o caso da ditadura militar brasileira e os sequestros dos embaixadores, por exemplo, para trocar por presos políticos e por aí vai. Então, quando o Hamas consegue fazer essa grande leva de sequestros, ele tem nas mãos e às vistas o planejamento disso daí que a gente está vendo agora, de conseguir a libertação de palestinos que são milhares que estão nas prisões de Israel. Muitos sob um regime que eles chamam de prisão administrativa, que é um regime, curiosamente, um regime jurídico, curiosamente, implantado na época do mandato britânico sobre a Palestina. É uma peça jurídica, não sei se é assim que fala, mas enfim, um recurso jurídico puramente colonial que hoje é usado contra os palestinos, que é aquela prisão em que você não precisa apresentar justificativa, você não precisa passar por julgamento e você pode renovar ela indefinidamente. Então, muitas dessas pessoas, esse texto aí, muitas dessas pessoas estavam presas há meses, há anos e sem perspectiva de libertação. Isso é o que é mais importante. Muita gente, muitos palestinos, o Sinwar, que foi o líder do Hamas, que foi morto no final do ano passado, ele tem uma fala que, enquanto eu estudava a vida dele para escrever também um texto para a ópera, ele fala como todos os palestinos sabem que um dia serão presos. É quase como se fosse um ritual da maioridade. Alguns deles são libertados depois de pouco tempo, alguns deles são libertados depois de mais tempo, e alguns deles nunca são libertados. Então, essa troca de prisioneiros que a gente está vendo agora, o primeiro passo dela, a gente está vendo o primeiro passo da primeira parte do acordo de cessar-fogo, é muito importante. É muito importante, primeiro, porque a gente vê esses reencontros, né? Assim como aquela peça que o Hamas
soltou, aquele vídeo que o Hamas soltou logo depois que os reféns israelenses foram libertados, que ali eles faziam uma peça, né? Uma peça de propaganda para mostrar a libertação, para mostrar as condições das reféns, para mostrar, inclusive, a forma como elas são entregues à Cruz Vermelha e por aí vai. Logo depois daquilo, que é o primeiro momento, do primeiro passo do cessar-fogo, que é essa troca de prisioneiros, aí só para localizar um pouco a audiência. O cessar-fogo está dividido em 3 principais partes, né? A primeira parte é justamente essa troca de prisioneiros, que estima-se que cerca de 33 prisioneiros israelenses devem ser entregues de volta a Israel, e um sem número de palestinos vão ser entregues ou vão ser libertados. Isso é muito importante. Para cada israelense que o Hamas está entregando agora, está sendo a contraparte, está sendo a libertação de cerca de 30 a 50, a depender de que a gente está falando, de 30 a 50 palestinos presos hoje em Israel, para cada um refém israelense que o Hamas está entregando. Então, essa é a primeira parte do cessar-fogo, que envolve também a retirada das tropas de Israel de Gaza, que envolve a retirada das tropas do corredor entre Rafah e o Egito e a entrada de ajuda humanitária através de lá também. E a gente tem mais 2 fases que, se não me falha a memória, começam simultaneamente no dia 6 de fevereiro, que a última das fases é a discussão sobre a reconstrução de Gaza. Claro, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, Mauro. A gente vai ver muitas tentativas de sabotar esse cessar-fogo. Teve um vídeo que circulou ontem, que eu não sei se você viu, que era de um sniper israelense assassinando uma criança palestina, enquanto a pessoa que tentava pegar o corpo também era baleada. Aquilo aconteceu com o cessar-fogo já em vigor. Então, a gente vê que há muitas tentativas de sabotar esse cessar-fogo, principalmente porque Israel não queria ceder esse cessar-fogo, foi obrigado. Netanyahu teve que engolir esse cessar-fogo por pressão de Trump, não por pressão humanitária ou preocupação humanitária, mas por outras questões de ordem política dos Estados Unidos. Inclusive é engraçado, porque o emissário que Trump enviou para Israel para negociar com Netanyahu, ele chegou lá durante o Shabat, que é o dia... é um dia de reza e jejum, um dia de descanso dos judeus. E nesse dia, o governo não quis se reunir com o emissário que Trump enviou, e o emissário disse, não, vai ser hoje, e acabou. E a reunião aconteceu, e ele teve que engolir o cessar-fogo, o que mostra também, Mauro, eu tenho batido muito nessa tecla, como, no fim das contas, a falta de vontade política dos Estados Unidos postergou esse cessar-fogo por meses, permitindo esse genocídio que a gente viu, né? Então, você quer falar? Não, me parece que o cessar-fogo ainda não está consolidado, né? Eu vi esse vídeo, realmente é um sniper, né? Um atirador israelense que mata uma criança e depois atira na pessoa, no homem que foi lá pegar o corpo da criança. Não dá para mostrar, né? Realmente é muito pesado, não dá para colocar. É muito pesado, né? Agora, o cessar-fogo já está consolidado ou ainda não? A crise em Israel está grande, né? Os três ministros importantes do governo israelense, inclusive aquele ministro que tinha falado de jogar uma bomba atômica sobre Gaza, caíram fora, pediram demissão. Você acha que está consolidado o cessar-fogo e a gente já começa a falar, já pode começar a falar em reconstrução de Gaza? Olha, falar e pensar na reconstrução de Gaza está incluído nos passos do cessar-fogo, mas ele ainda não está consolidado, na minha visão. Está muito cedo para dizer que ele está consolidado. Só houve a primeira troca de prisioneiros, 3 reféns israelenses foram entregues e não lembro agora o número exato de prisioneiros palestinos que foram entregues nessa primeira leva. Não sei se você tem essa informação aí, não sei se foram 90 ou algo em torno disso, mas foi um ano cheio. 90. Aquele vídeo que você passou aqui ontem da dirigente da FPLP também é um vídeo bem forte, né? E mostra, inclusive, qual é o papel tático desses sequestros do Hamas, porque aquela dirigente da FPLP, qual que era o nome dela, Mauro? Eu acho que... O nome dela, peraí. A Khalid Jahar. Isso. Ela, inclusive, do ponto de vista político, é uma opositora do Hamas. Não esteve envolvida com luta armada, ela em específico, e o Hamas fez questão de reivindicar a soltura dela entre
entre essa leva de palestinos que foram libertos agora. Então, eu acho que ainda é cedo para dizer que o cessar-fogo está consolidado, mas... Isso, esse vídeo. E olha, ela foi presa depois do 7 de outubro de 2023, ficou presa desde então, e ela ficou 3 meses, salvo engano, em regime de prisão solitária, sem contato com ninguém, os relatos do advogado, né, relatos muito fortes. Depois ela deu uma entrevista, não sei se você chegou a ver essa entrevista, eu vi ela hoje, uma entrevista bem curta que ela deu, sobre as condições da prisão. Mas, voltando à questão do cessar-fogo, eu acho que ainda é cedo para dizer que ele está consolidado, mas eu acho que a tendência é que ele se consolide. Internamente, Israel, a gente ainda tem que ver para onde isso vai caminhar. Eu vi que o Ben-Gvir, o ministro da polícia de Israel, que é um carranista... É um dos que pediu demissão, né? Isso, pediu demissão. O carranismo, para quem não conhece, é simplesmente o fascismo judeu. E isso é bem consolidado. A esquerda israelense usa esse termo, até a esquerda liberal nos Estados Unidos também usa essa comparação de que o carranismo nada mais é que o fascismo judeu, com simpatias bem diretas com os fascistas. Eu vi que ele pediu demissão, eu vi que o Smotrich, que é o ministro das Finanças, eu acho que não pediu. Eu acho que ele não entregou ainda, o governo está sendo pressionado para entregar, né? A tendência é que o governo acabe implodindo, mas vamos ver também como é que Netanyahu vai lidar com isso internamente, porque Netanyahu ele é muito hábil politicamente. Então acho que ele não é peça fora do tabuleiro, não é carta fora do baralho. Eu acho que ainda tem bastante água para correr debaixo dessa ponte, mas uma coisa é bastante certa: Israel sai dessa guerra muito desgastado externamente. Israel sai com muitas fissuras, ou com as fissuras que já existiam na sociedade israelense antes do 7 de outubro. Estão cada vez mais expostas. E tem um texto que saiu no Times of Israel, que é um texto, que é um jornal de direita lá em Israel. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o título é Israel acabou de perder uma guerra, né? Que é um colunista do Times dizendo por que é que ele avalia que essa guerra foi uma derrota política para Israel. Eu acho que o balanço, no fim das contas, o balanço político desse conflito ainda tem que ser feito com muitos detalhes, né? Mas, do ponto de vista político, e guerra, no fim das contas, é política, guerra não é números, guerra não é equipamentos, tudo isso está submetido à política. Então, do ponto de vista político, essa foi uma derrota ou um desgaste muito importante para Israel e muito custoso, embora em outras frentes Israel tenha conseguido alguns ganhos táticos, alguns ganhos pontuais importantes. A eliminação do comando do Hamas quase que por completo. Agora é óbvio, no meio, isso, esse texto aí, ó. Claro que no meio desse conflito, enquanto toda uma geração de dirigentes do braço armado do Hamas foi executado, foi assassinado ou morreu, toda uma outra geração foi formada em meio à guerra. Então não é que o grupo deixa de existir, e em termos numéricos ainda, inclusive, e essa informação veio lá do nosso grupo, aquele acesso, eu acho que foi Breno que mandou uma mensagem lá, da entrevista do Anthony Blinken, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, no governo Biden, em que ele dá uma entrevista no finalzinho do governo, nos últimos dias do governo, dizendo que, segundo informes da CIA, o Hamas conseguiu recrutar quase o mesmo número de combatentes que perdeu durante o conflito. Então, o Hamas também não é carta fora do baralho, Gaza não foi destruída, a população palestina, a infraestrutura de Gaza foi completamente destruída. Gaza e os palestinos não foram destruídos, não foram varridos do mapa, como era a vontade de Israel. Então, assim, se a gente fizer um balanço, e esse balanço precisa ser feito de ganhos e perdas, a gente vai ver que, do ponto de vista de Israel, teve que lidar com várias derrotas, enquanto que, do ponto de vista político, o Hamas ainda é uma força importante dentro da faixa de Gaza, ainda é uma força relevante do ponto de vista da resistência armada contra Israel, e que a gente ainda vai ouvir falar muita coisa sobre isso. Legal. Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia na rede pública em São Paulo, Euclides? No momento, não. Eu estou trabalhando, não estou em sala de aula nesse regime, não estou dando aula dessas matérias. Eu estou num programa de jovem aprendiz, trabalhando com um público bem diferente, dando aula de temas variados. Tem sido uma experiência importante também para pensar esses temas que a gente discutiu antes,
sobre a questão do empreendedorismo, como os jovens estão vendo o mercado do trabalho, como é que essas questões, ou como os desmontes que a gente está passando no Brasil estão sendo refletidos na juventude hoje. Legal. Mas até final do ano passado eu estava na rede pública de Pernambuco como contrato temporário, que aqui em São Paulo o pessoal chama de categoria O. Então tá aí. Ele que é colunista da revista Ópera, né? Colocamos 2 artigos dele na tela aí, até no chat também, para quem quiser ler, ou vai lá no site da revista Ópera, tem vários artigos dele. Alegria te conhecer. Bom, além do que, ativista, militante do PCBR também. O primeiro, depois do Jones, a figurar aqui no Manhã Brasil. Uma alegria para mim. Gostei demais da conversa, Euclides. Um prazer, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição aí e agradeço o espaço. Um abraço. Valeu. Tchau. Um abraço.